Amigas e amigos, as duas facções do golpe estão anunciando mais uma briga para valer. Agora em torno do pedido de cassação do mandato do senador tucano Aécio Neves. Assim como eles fizeram agora no recente julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral, eles estão usando os mesmos argumentos de lado a lado. A briga está anunciada nos editoriais dos jornais, dos dois jornais que representam cada uma facção, o jornal o Globo representando o sistema financeiro e o Estado de São Paulo do setor, chamado setor produtivo. No meio está aí a Folha de São Paulo, né, que representa uma posição do PSDB, quer dizer, a história de ficar ali de forma oportunista com um pé em cada canoa, né, a linha editorial da Folha de defesa do golpe, como é o PSDB, mas não assume nenhuma facção nem outra. A Folha reproduz palavras do Fernando Henrique Cardoso com destaque, né, ele dizendo que se a pinguela cair, ele chama de pinguela o que o Michel Temer chamou de ponte para o futuro, o programa do golpe. Ele disse: se a pinguela cair, a gente tem que prosseguir a nado. Essas palavras artificiais típicas do Fernando Henrique Cardoso, né, que não quer dizer nada com nada, ele é uma mera figura ali que fica, né, fazendo o jogo. Não à toa ele era chamado de biruta de aeroporto quando ele foi presidente da República. Ele joga de acordo com os interesses, né, não tem opinião própria, não tem uma convicção sobre um determinado assunto. O Tasso Gereissati, que já defende a saída do PSDB do governo Temer, ele é o presidente do PSDB, assumindo o lugar do Aécio Neves, diz que o Michel Temer tem que provar que ele é inocente. Como ele vai fazer isso? Eles vão investigar essas acusações que pesam contra o Temer? Absolutamente não. Muito menos contra o Aécio Neves. Porque se fosse investigar, teria que chegar na essência do problema, que é o caixa preta do caixa 2 concentrado na reeleição do Fernando Henrique Cardoso em 1998. Se abrisse esse caixa preta, essas acusações contra o Aécio, acabaria tudo, Lava Jato, acabaria todo o processo do golpe. Se revelaria o que é, de fato, o que eles chamam de maior sistema de corrupção, Petrobras, Eletrobras e não sei mais o quê. Não vão abrir porque seria suicídio. Seria a mesma coisa que pedir para eles pularem todos de um edifício de 50 andares. Não vão se suicidar. A essência da coisa é exatamente essa briga aí, né? Essa briga das facções. Assaltaram o poder e agora eles estão se pegando para ver como que eles vão tratar o assalto, o produto do assalto, eles vão conduzir o golpe, prosseguir com o golpe. Essa que é a questão. Lógico que a Operação Lava Jato é a essência de tudo isso. O Estadão tenta defender, eu falei aqui no vídeo passado, defender uma lógica da Operação Lava Jato, que não é a mesma lógica do Grupo Globo. O Estadão se utiliza de verdades, conforme eu falei aqui na briga recente lá do TSE, se utiliza de verdades para defender uma das facções, uma mentira, mas o Estadão recorre à verdade, coisa que ele não faz quando se trata da perseguição ao Lula, à esquerda. Aí, mais uma vez, se utiliza disso. A Operação Lava Jato claramente metendo os pés pelas mãos, mais uma vez. O jornal o Globo está dizendo aqui que eles, a turma do Ministério Público Federal da Lava Jato, está entrando com ação direta de inconstitucionalidade ADIM por conta dessa medida provisória que o Temer baixou aí para proteger o sistema financeiro. Diz aqui a matéria do Globo, encerrando, que já foram marcadas reuniões para que um dos diretores do Banco Central explique aos procuradores que a medida provisória trata apenas de questões administrativas, não apurações de crimes. Eles estão interessados em apurar crimes? Como assim? Se tivesse interessados, cadê as delações premiadas lá? O que eles fizeram? Eu já falei aqui, o Caixa 2 que eu acabei de dizer. Enfim, falácias, politicagens. Aí o editorial do jornal o Globo termina dizendo o seguinte, defendendo a cassação do Aécio. Deveria ser óbvio para os senadores que este atropelamento de ordens do Supremo agrava a instabilidade da atmosfera institucional do país. Sem haver harmonia entre os poderes, conforme estabelece a Constituição, as expectativas pioram e a crise se agrava. Defendendo aí, né, a Constituição de acordo com os interesses deles. Mentira isso aqui. O jornal do Estado de São Paulo fala a verdade, para defender a facção, defender uma mentira, é bom que se diga isso. Dizendo aqui, quando ele fala do possível julgamento, quer dizer, está marcado o julgamento lá no STF para terça-feira, dia 20, dos recursos relativos ao caso do senador Aécio Neves. O afastamento de suas funções parlamentares, ou seja, a cassação do mandato, né, que diz
aqui que o Estadão dizendo, né, que é mais que hora de a Suprema Corte estabelecer o respeito à Constituição, preservando as garantias do mandato parlamentar. Isso é uma verdade. Não, o Globo fala uma mentira. A Constituição garante o mandato parlamentar. Aquela história da independência dos poderes, sendo que o poder executivo é controlado pelo legislativo, que por sua vez é controlado pelo voto popular, o Supremo é essa bagunça, esse ninho de corrupção que a gente sabe aqui, que dá prerrogativas para esses poderes discricionários aí, no caso da Operação Lava Jato, por exemplo, esse Estado fascista, eles que mandam, os outros que obedeçam, né? Corrupção, claro. Eu vou falar aqui num vídeo próximo sobre um caso aí do Deltan Dallagnol, né, num próximo vídeo. Aí o Estadão diz aqui do Deltan Dallagnol que na sexta-feira passada, né, ele, em sua conta no Twitter, disse que o senador Aécio Neves deve ser preso caso o Senado não cumpra a ordem de afastá-lo do mandato. Ou seja, caso ele não seja cassado, ele deve ser preso. Aí ele abre aspas aqui, o Estadão abre aspas para o Dallagnol, dizendo aqui: o afastamento determinado por Fachin, que é o relator da Lava Jato, o homem da Globo no Supremo, objetiva proteger a sociedade. O afastamento, a cassação do Aécio é para proteger a sociedade. Veja como eles são arrogantes, né? Medíocres. Aí o Deltan Dallagnol prosseguindo, dizendo: desobedecido, a solução é prender Aécio, conforme pediu o Procurador-Geral da República, Janot. Olha aí, Globo. Claramente Globo. Aí o Estadão dá um pito nele, né? Além de desconhecer os fatos, o Senado não está descumprindo ordem judicial, tendo enviado pronta resposta ao STF. As palavras do procurador Dallagnol revelam o grau de confusão mental de alguns agentes da lei. Não é confusão mental, é outra coisa. Sem atentar para a evidente fragilidade da decisão de Fachin, o procurador ainda defende prisão de uma pessoa por ato de terceiro, isto é, pelo suposto descumprimento da ordem judicial pelo Senado. As palavras do procurador fazem parecer que é o arbítrio que dita as condições para a decretação de uma prisão. Verdade, o Estado fascista que eu falei aqui. Aí termina o editorial: urge combater a corrupção, mas tal tarefa não é motivo para esta estranha hierarquia, que vem se tornando cada vez mais frequente e desinibida de fazer prevalecer o arbítrio pessoal sobre o que dispõe a lei. Estado fascista. O que espera de um Estado democrático de direito é que todos, também o STF e o Ministério Público, cumpram a lei. Lógico, é evidente. Mas o mundo deles é isso aí. Enfim, é aquela história que eu falei aqui, né? São dois mundos, dois campos, né? Nós que somos da esquerda, teve esse caso aí da Miriam Leitão que eu comentei aqui ontem, né? Espalhando mentira para incitar o ódio, né? Que diferencia, né, os campos, os comportamentos, né? Quem é de esquerda, quem é de direita. Quem é de esquerda, cidadão civilizado do século XXI, que defende a inclusão social, que todos pertencem ao mesmo conjunto da humanidade sem nenhuma discriminação. Eles, essa brigaiada, essas corrupções de todo tipo aí, né? E se utilizam desses recursos, por exemplo, a campanha contra o Lula, né? É bem específica, é bem exemplificadora, né, disso que eu estou dizendo aqui. Quer dizer, o Lula combateu a fome? Combateu a miséria? Combateu. Expandiu o comércio exterior do Brasil, melhorou as relações internacionais, né, fez tudo que a gente sabe que ele fez. Né? Então eles dizem, combateu, fez tudo, agora é corrupto. Corrupto. É aquela história goebbeliana mesmo, né, de falar verdades para contar uma grande mentira. É assim que eles agem, essa é a lógica do golpe. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço, até a próxima.